Olá, estudante, professor Ney Rogério falando aqui, resolvendo as questões da FUVEST 2025, primeira fase, prova V1, tá? Aqui nesse vídeo resolveremos as questões 73 e 74, tá bem? Lembrando que se você continuar em dúvida, quiser marcar uma aula particular com a gente, para dar aquela força no seu ensino, no seu estudo de física, tá aqui embaixo o contato, tá bem? E se você gostar do vídeo, clica no joinha, tá? Então vamos lá. Texto para as questões 73 e 74. Um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino de Física reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir da reação química entre ácido acético e bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio produz gás carbônico por meio da reação química representada na reação aqui, ó. Tá, na equação aqui. A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 litros de volume total útil, da qual foi retirado todo o ar. Insere-se na garrafa um volume inicial V20 de vinagre e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa e acoplada a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico que ocupará um volume VCO2 e exercerá uma pressão PCO2 sobre a tampa da garrafa medida pelo manômetro, como mostra a figura. Ok, então vamos lá. Esse foi o texto, agora vamos lá. Questão 73. Vamos ver do que se trata a questão 73. Suponha que a reação produza 2 mols, então vamos sublinhar aqui, ó, 2 mols de CO2. A reação vai produzir 2 mols de CO2 a cada 3 litros de vinagre. Aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que ter cuidado. A reação produz 2 mols de CO2 a cada 3 litros de vinagre. Nas condições do experimento, em que o volume do líquido é 1/3 de litro e a temperatura é 300 Kelvin, a pressão P do CO2, medida pelo manômetro, será por volta de... Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Repara que ele dá um número de mols de CO2 que é produzido para cada 3 litros de vinagre. Como aqui vai ser usado apenas 1/3 de litro, vamos fazer uma regrinha de 3 para ver quantos mols de CO2 vão ser produzidos nessa garrafa. Então, vai lá. Eu consigo produzir 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Então, vamos botar aqui, ó. Eu consigo produzir 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Só que eu não vou usar 3 litros nessa reação, né? Nessa reação, eu estou usando 1/3 de litro, né? Estou usando 1/3 de litro. Então, com 1/3 de litro, quantos mols eu vou conseguir produzir? Vamos chamar de N, né? Número de mols, N. Multiplica cruzadinho aqui, nós vamos ter 3N igual 2 vezes 1/3, ok? 2 vezes 1/3. O que vai nos dar aqui 3N, né? 3N é igual 2 vezes 1, 2, 2/3. Logo, com esse 3 descendo aqui, N vai ser 2, desce o 3 multiplicando, 3 vezes 3, 9, 2 nonos. Então, terei 2 sobre 9 mols produzidos nessa reação. Agora, ele quer a pressão. Vamos usar a equação de Clapeyron, ok? PV por você, nunca rezei tanto, não é assim que a gente decora a equação de Clapeyron? Por você, nunca rezei tanto. Pressão vezes volume igual ao número de mols, constante universal dos gases, vezes temperatura. A pressão nós queremos descobrir, tá ok? Vamos chamar ela aqui de P minúsculo, tá? Que é o mais usual, né? Tá aqui a pressão. A pressão nós queremos descobrir. O volume que o gás vai ocupar
a gente vai determinar que agora, né? Repara que a garrafa toda tem 2 litros. A garrafa toda tem 2 litros. Mais 1/3 de litro vai estar ocupado pela parte líquida. Então, 2 desconta esse 1/3 que vai estar pela parte líquida. Então, nós teremos disponível para o CO2 2 menos 1/3. Ó. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Repete o denominador. Nós teremos disponível para o CO2 5/3 de litro. Então, aqui, ó, volume 5/3 de litro. Ah, professor, mas eu posso usar litro? Nesse caso, sim. Por quê? Eu não puxei aqui embaixo, mas eu vou puxar agora. Repara que a questão ela manda você usar. Considere o CO2 como um gás ideal. Constante dos gases 0,08 atm litro, volume litro, por Kelvin mol. Tá? Assume que todo o ácido acético do vinagre reagiu com bicarbonato de sódio e que o líquido resultante da reação ocupa aproximadamente o mesmo volume do vinagre antes da reação, ou seja, a parte líquida no fim da reação continua sendo 1/3 de litro. Então aqui, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter P vezes 5/3, que é a parte disponível para o gás, né? Igual a N, que é o número de mols que nós determinamos, 2 nonos, vezes a constante, que a questão manda usar 0,08, vezes a temperatura aqui, que é 300 Kelvin. Então, vamos efetuar isso aqui, tá? P vezes 5/3 igual 0,08 vezes 300 dá 24. 24 vezes 2, 48. Aqui fica 48 sobre 9. P vai ser igual, esse 3 sobe multiplicando, não é isso? 3 sobe multiplicando o 48 sobre o 5 desce multiplicando o 9. Muito bem. Dá para simplificar esse 3 por 3 vira 1, esse 9 por 3 vira 3. Então, nós vamos ter uma pressão que será 48 sobre 5 vezes 3, 15. 48 sobre 15. Dividindo 48 sobre 15, né? 48 sobre 15, nós vamos ter a pressão, vamos dividir aqui do ladinho, 48 sobre 15, vou pegar aqui, ó, 48 dividido por 15, né? Fazer aqui no cantinho, dá 3, sobra 3 aqui, 32, 3,2 atm. Nós vamos ter uma pressão no manômetro de 3,2 atm. Perfeito? Usando a equação de Clapeyron sem maiores problemas, né? Então, aqui, a questão 73 vai nos dar a alternativa A. Beleza? Vamos, então, aproveitando o mesmo texto, nós vamos avançar para a questão 74, ok? Vamos subir aqui, então. Vamos chegar na questão 74. Na questão 74, agora nós temos os seguintes dados. Considere agora um outro experimento feito nas condições semelhantes em que o manômetro indica uma pressão de 5 atm. Olha, agora nós temos uma outra experiência em que o manômetro não está acusando 3,2, ele está acusando 5 atm. Sem que a pressão no interior da garrafa se altere, ele é cuidadosamente substituído por uma rolha de 10 gramas de massa e 2 centímetros de diâmetro, igual ao diâmetro interno do bocal da garrafa. Logo após a rolha ser encaixada no local, ela é expelida
devido à pressão interna da garrafa ser maior que a pressão atmosférica. A aceleração da rolha no momento em que ela é expelida é de aproximadamente. Então, gente, o gás que está lá dentro, gerando uma pressão de 5 atm, essa pressão é maior do que a pressão atmosférica, que é de 1 atm. Então, ele empurra a rolha para fora. Ele quer saber com que aceleração essa rolha é ejetada, né? Assuma que a pressão atmosférica seja 1 atm igual a 10 a quinta Pascal, π igual a 3. Considere que as forças relevantes atuando sobre a rolha no momento em que é expelida são apenas aquelas relativas à diferença de pressão entre seus lados, interno e externo. Ele está dizendo isso por quê? Porque a rolha vai ser empurrada para cima, mas, a rigor, você tem o peso da rolha, que é uma força vertical para baixo. Só que, como a rolha ela tem apenas 10 gramas de massa, ele está dizendo que não vai ser algo relevante. Que relevante aqui serão as forças a força gerada pela diferença de pressão. Tá bem? Então vamos fazer aí. Qual é a diferença de pressão? Nós temos 5 atm do lado de fora, 5 atm do lado de dentro e 1 atm do lado de fora, ok? Então, nessa rolha, olha o que acontece. Nessa rolha, nós temos aqui, né? Imagina que aqui é o bocal da garrafa PET, né? O bocal da garrafa PET. Quando você coloca a rolha aqui, você vai ter 1 atm de pressão atmosférica, 1 atm de pressão atmosférica e 5 atm de pressão interna. Ou seja, eu tenho uma diferença de pressão de 4 atm, né? Eu tenho uma diferença de pressão, um ΔP aqui, de 4 atm. Então, isso é o mesmo que 4 vezes 10 a quinta Pascal, colocando no sistema internacional. Ok? Então, nós vamos usar essa diferença de pressão naquela expressão que o meu colega estudante, meu querido estudante, conhece. Pressão é força sobre área. Ok? Pressão é força sobre área. A diferença de pressão, essa pressão que nós vamos usar aqui, ó, esse ΔP é 4 vezes 10 a quinta. Nós vamos já a diferença para achar já a força resultante atuando no sentido de expulsar a rolha. Ó, F. Agora nós vamos colocar aqui a área da rolha, né? A área dela. Vamos prestar atenção que essa rolha tem 2 centímetros de diâmetro. Então, ó, vamos desenhar ela aqui, mais ou menos redondinha. Ó, vamos ver se vai ficar bonitinho. Ó, ela tem 2 centímetros de diâmetro. Se ela tem 2 centímetros de diâmetro, ela tem um raio de 1 centímetro. Todo mundo concorda? 2 centímetros de diâmetro, raio de 1 centímetro. Então, a área dessa rolha vai ser π vezes o raio ao quadrado, não é isso? A área da rolha vai ser 3, que ele mandou usar π igual a 3, vezes em centímetro. Ah, professor, mas aí eu vou achar em centímetro, a gente vai passar para metro quadrado, tá? Vezes 1 ao quadrado. A gente vai achar uma área de 3 centímetros quadrados. Poxa, professor, agora como é que eu passo para metro quadrado? Essa área vai ser 3. Veja bem, centímetro para metro é 2 casas. Isso seria 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Isso é importante demais, né? Quando a gente está no vestibular. Como ali é elevado ao quadrado, para termos de área, 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Então, aqui fica 10 a menos
4 metros quadrados. Poxa, professor, eu teria que trabalhar no sistema internacional? Sim, aqui você tem que trabalhar no sistema internacional, porque você vai achar uma unidade de aceleração no sistema internacional. Você está usando a diferença de pressão no sistema internacional, tá? Então, aqui, ó, a área 3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esse termo vai subir multiplicando, ficaremos com 4 vezes 10 à quinta, que multiplica 3 vezes 10 a menos 4. Isso é igual à força resultante, né, sobre a partícula, porque já estamos usando a diferença de pressão interna e externa. Portanto, essa força vai dar 4 vezes 3, 12. 10 à quinta vezes 10 a menos 4 dá 10, né? Essa força vai dar 120 newtons. 120 newtons. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para descobrir a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que foi considerada apenas a força devido à diferença de pressão, tá? Como relevante. 120. A massa da rolha são 10 gramas, né? Poxa, professor, 10 gramas. Eu tenho que botar ali em quilogramas. Sim, isso é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 3 quilos. Cara, grama e quilo, a relação é de 1 grama é 10 a menos 3 quilos. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 2 quilogramas, né? Então, aqui você vai ter 10 a menos 2 quilogramas vezes a aceleração. Portanto, você vai ter 120 dividido por 10 a menos 2. Isso vai ser a sua aceleração. Logo, essa aceleração será... Aqui você pode fazer aquele macetezinho, né? Pega o 120 e deixa aqui. O expoente, a potência de 10 que está embaixo, eu vou forçar ela a vir para cima, invertendo o sinal do expoente, né? Ela vem positivinha aqui para cima, para o mesmo lado, apenas para cima, né? Logo, a aceleração será 120 vezes 100. Isso vai nos dar 120, com mais 2 zerinhos aqui, 12.000 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui a nossa aceleração, ó. Olha isso, professor, 12.000, é bastante, né? É bastante, é uma aceleração impressionantemente grande. 12.000 metros por segundo ao quadrado, que está aqui na nossa letra D da nossa questão 74. Espero que tenham gostado. Abraço do professor Ney Rogério.